Olá, pessoal! Hoje começaremos uma nova temática dentro da disciplina de microbiologia de alimentos. O tema será micro-organismos importantes na microbiologia de alimentos, hoje na parte 1. Antes de entrarmos na temática diretamente, quero deixar algumas informações que vão ser importantes para a compreensão das características dos micro-organismos no decorrer das nossas aulas. Existe uma divisão entre as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. De onde vem essa divisão? Os micro-organismos apresentam uma parede celular. Essa parede celular ela confere rigidez à célula, define o formato da célula, se ela é um bastonete, se ela é um cocos, qual o formato dela. E além de proteger a célula contra a ruptura osmótica, ou seja, a perda brusca de água, e lesões, e também serve como permeabilidade seletiva, ou seja, ela define que substâncias podem ou não entrar ou sair da célula. Existem nas bactérias, tanto nas gram-positivas como nas gram-negativas, uma substância denominada polipeptidoglicana, e ela é encontrada apenas nos procariotos. A estrutura básica de uma célula bacteriana ela pode conter 2 ou 3 camadas. Essa diferenciação de número de camadas e quantidade de substâncias que diferenciam gram-negativas e gram-positivas. Mas por que é importante saber isso? Porque a forma de analisar algumas bactérias se baseia na diferenciação e, além disso, elas têm características diferentes de um grupo de outro. Bom, aqui um esquema com a diferença básica, tá? Na esquerda nós temos a plasmática e temos uma camada bem espessa, bem grossa de peptidoglicano. Enquanto que nos grãos negativos nós temos uma membrana celular, uma camada fina de peptidoglicano e uma camada externa. Ou seja, nas gram-negativas nós temos 3 camadas: a membrana plasmática mais interna, uma camada fina de peptidoglicano e uma camada de uma membrana externa, que tem polissacarídeos, proteínas, lipídios. Já a gram-positiva, não. A gram-positiva, ela não apresenta a terceira camada, que é a membrana externa. Ela apresenta uma camada de peptidoglicano mais espessa do que a gram-negativa. Uma forma de diferenciar esses micro-organismos, esses grupos, é utilizado como uma das análises básicas e que se tem em microbiologia, que é a chamada coloração de Gram. A coloração de Gram é uma análise feita para distinguir gram-positivas de gram-negativas, utilizando corantes e solventes. De acordo com a estrutura que nós vimos que diferencia o gram-positiva de gram-negativa, os corantes que são adicionados podem ser fixados dentro da membrana dessas células ou eles podem ser perdidos essa coloração e substituído por outro corante no decorrer da análise. Bom, no final da análise nós temos que as grãs positivas elas vão ficar coradas com a coloração ou rosa ou roxo, enquanto que as grãs negativas terão a coloração avermelhada. Isso você verifica facilmente em uma lâmina no microscópio. Outra informação importante é quando nós falarmos de uma unidade de medida denominada UFC por grama. UFC significa unidade formadora de colônia, uma medida muito utilizada para estimar o número de bactérias ou fungos que são viáveis, ou seja, os que são células que têm a capacidade de se reproduzir, ou seja, não estão. Quando esses micro-organismos vão crescendo, é difícil você visualizar olho nu, já que são micro-organismos. Então, uma forma de visualizar é quando eles formam colônias, ou seja, cada pontinho desse que a gente está vendo na figura, ele é formado por inúmeras bactérias, por inúmeros estafilococcus aureus,
que eles se juntam formando colônias até um tamanho que seja visível a olho nu. Então, isso é uma unidade formadora de colônia. E uma das formas de se contar quantos micro-organismos tem para verificar se ele está dentro da legislação microbiológica, nós veremos com mais detalhes até o final da disciplina, é contar cada um desses pontinhos, tá? E a unidade que você vai contar é em UFC por grama. Entre os micro-organismos importantes em alimentos, nós vamos iniciar nosso estudo com o chamado Staphylococcus aureus. Observem que o nome Staphylococcus aureus está com o primeiro nome com a letra maiúscula e o nome todo está em itálico, tá? Essa é a forma correta de escrever o nome das espécies. O gênero Staphylococcus e o nome da espécie dentro desse gênero é o Staphylococcus aureus. Existem várias outras espécies dentro desse gênero. Bom, o Staphylococcus aureus, ele é um coccus, ou seja, são em formatos de bolinhas que aparecem nas imagens, como podemos ver na figura da direita, é um formato como se fossem semelhantes a cachos de uva. São gram-positivos, são pertencentes à família Micrococcaceae, são anaeróbios facultativos, ou seja, desculpem, faltou o L. Ou seja, eles podem crescer na ausência ou na presença de oxigênio, mas eles crescem mais rapidamente quando o ambiente apresenta oxigênio. Existem várias espécies de interesse em alimentos, como Staphylococcus icus, Chromogenes, intermédios, mas o mais importante é o Staphylococcus aureus, que está associado frequentemente a várias doenças chamadas doenças estafilocócicas. E eles crescem num pH, num ambiente de pH de 4 a 9,8, porém a faixa de pH ótima é de 6 a 7, ou seja, levemente ácida. Os estafilococos em si, não só o aureus, eles são os únicos em sua capacidade de crescer em valores inferiores aos normalmente considerados mínimos para bactérias não halófilas, ou seja, para bactérias que não têm a capacidade, ou seja, a capacidade de adaptação a um ambiente com muito sal, com muito açúcar. Então, ela tem essa característica, apesar de não ser uma bactéria halófila, de ter esse mecanismo de crescer em ambientes com muito sal, mas ela tem algumas adaptações que as diferenciam de outros grupos de bactérias. A atividade de água mínima para crescimento dos estafilococos é de 0,86, mas as condições de temperatura, de nutrientes, de concorrência pouca com outros micro-organismos, ou seja, de condições ideais, ele pode conseguir crescer até 0,83. Eles são micro-organismos mesófilos, conseguem crescer de 7 a 47,8 graus e produzem a chamada enterotoxinas, ou seja, as toxinas enterocóxicas, de 10 a 46 graus, mas principalmente na faixa entre 40 e 45 graus. São tolerantes a altas concentrações de cloreto de sódio, NaCl, de 10 a 20%, e também são tolerantes às substâncias utilizadas nos alimentos curados, tá? Nos alimentos principalmente derivados cárneos, como com a presença da substância nitrato. As características da doença gastroenterite estafilocócica, ela é uma intoxicação por ingestão da toxina que foi pré-formada, ou seja, o micro-organismo, quando encontra as condições apropriadas no alimento, ele se desenvolve, ele cresce, se reproduz e em determinado momento ele produz uma toxina. Então, é a toxina que causa a gastroenterite e não a bactéria em si. Existem vários tipos de toxinas, tá? A, B, C1, C2, C3, D e E. E elas são chamadas de enterotoxinas, porque tem relação com o sistema gástrico intestinal. O período de incubação, ou seja, o tempo que ela passa para poder iniciar o crescimento e chegar a condições de produzir a toxina é de 30 a 80 minutos após a ingestão do alimento,
é o tempo, a período de incubação é o tempo em que leva para os sintomas aparecerem. Então, após ingestão do alimento que tem essa enterotoxina, pode ter os seus sintomas de 30 minutos a 8 horas, mas a maioria é entre 2 e 4 horas, então é bem rápido. Você, por exemplo, está num buffet e tem uma salada crua que está contaminada, tá? Com estafilococcus. O estafilococcus produziu a toxina. Então, rapidamente, em poucas horas, você já pode conseguir sentir os sintomas. Isso é uma característica que diferencia também os Staphylococcus aureus de outros micro-organismos que causam doenças no ser humano, pois a maioria causa sintomas um pouco mais de tempo após a ingestão do alimento. Ela não é uma doença fatal para os indivíduos que não têm alguma debilitação de saúde, algum problema de saúde, mas em casos extremos pode acabar necessitando de uma hospitalização. A enterotoxina em si, ela é termorresistente, ou seja, ela tem uma resistência ao calor, então ela vai resistir à grande maioria das temperaturas utilizadas em pasteurização, ou seja, os métodos de pasteurização, eles eliminam o micro-organismo, mas não vão eliminar a toxina que já tenha sido formada antes de o micro-organismo ter sido eliminado. Porém, elas podem ser desnaturadas se tiverem, por terem uma natureza proteica, passam pelo processo de desnaturação, quando se faz o processo de conservação por via de enlatamento. Nunca esquecer que as boas práticas de fabricação, para evitar que o micro-organismo entre em contato com o alimento, direto ou indiretamente, e que ele possa produzir a toxina. Então, aplicar todas as boas práticas de fabricação, desde a recepção até o armazenamento. Os sintomas podem variar de acordo com a situação de saúde do indivíduo, se ele é mais ou menos suscetível a alguma infecção, intoxicação, concentração da enterotoxina no alimento e a quantidade do alimento que foi consumido. Os principais sintomas: vômito, diarreia, câimbras abdominais doloridas e fortes, náuseas e sudorese. E em menos casos, mais raros, dores de cabeça, calafrio, queda de pressão e muito raramente febre, já que a febre é um sinal de infecção. E aqui nós não temos infecção, nós temos uma intoxicação. A infecção ocorre quando o micro-organismo, ao se desenvolver, é que está causando a doença. E aqui não, é um produto produzido pelo micro-organismo que vem causar a doença. Os reservatórios principais são o homem e os animais, e o principal habitat é a cavidade nasal do homem, tá? Então, a fonte de contaminação são principalmente os manipuladores, e pode ocorrer também a chamada mastite estafilocócica no gado leiteiro. E o leite infectado pode passar para os seus derivados e, consequentemente, causar intoxicação no ser humano que consumir esse produto derivado produzido com uma matéria-prima contaminada. É mais raro, mas acontece sim. Pode acontecer sim. Principais agentes de intoxicação estafilocócica: creme, leite, tortas, saladas, batatas, saladas cruas, presunto e até o queijo, mesmo que o leite não esteja contaminado, mas no pós-processamento, nas etapas após o processamento, pode ocorrer uma contaminação. Os principais métodos de controle são o treinamento dos manipuladores, tratamento térmico para evitar que o micro-organismo produza toxina, ou seja, aplicar o tratamento térmico o mais rápido possível para evitar da toxina ser produzida, evitar não ter tempo para o micro-organismo produzir, aplicar refrigeração nos alimentos mais suscetíveis à contaminação e observar que alimentos que possuem bactérias Lactococcus lates ou Lactis cremosis, eles são inibidores por competição com os Staphylococcus aureus. E a quantidade de toxina, a quantidade de micro-organismos em UFC por grama no alimento necessário para que haja o início da formação das toxinas
é de 10 a quinta a 10 a sexta UFC por grama de alimento. Aqui algumas referências, faça os exercícios e até a próxima aula.